Nós vivemos no dia de hoje. Aleluia. Então, cada dia nós temos a oportunidade de nos aproximar diante de Deus e glorificar a Ele. Aproximar diante de Deus e adorar a Ele. Aproximar diante de Deus e louvar a Ele. Aleluia. Porque Ele merece a sua adoração. Ele merece a minha adoração. Ele merece o seu louvor. Ele merece a sua honra. Aleluia. Então, nesta manhã, eu quero falar contigo. Amém? Eu quero falar de você e de mim. Porque em alguns momentos nós não conseguimos entender realmente qual é o propósito de Deus com a minha vida. Isto porque às vezes eu mesmo não me conheço quem eu sou diante de Deus. Aleluia. Então a igreja precisa saber quem ela é diante de Deus. Quando nós falamos da igreja, esta palavra igreja, ela provém de uma palavra grega que se chama eclésia, e que na atualidade, quando ela é traduzida, significa igreja. E a palavra igreja tem a ver com a congregação, assembleia ou uma reunião. Em outras palavras, a igreja são pessoas que foram chamados de fora para poderem sair fora. Esses vão sair fora unicamente com um propósito: de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Esta é a missão que você e eu temos nesta terra. Aleluia. Eu quero tentar despertar a atenção de cada um de nós que estamos aqui, para podermos realmente compreender quem nós somos. Aleluia. E se você compreender isto, ter essa informação, eu quero acreditar que você vai ter que mudar a sua forma de adorar. Você vai ter que mudar a sua forma de olhar para Deus. Você vai ter que mudar a maneira como você adora, como glorifica, como louva a esse Deus que é o seu Criador. Aleluia. Vamos abrir aí a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Primeiras Coríntios capítulo 6, versículo 19. Versículo 19 e 20. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, no seu versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Ora, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at the price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God. Aleluia. Nós queremos trazer essa mensagem de uma forma simplificada, porque o tempo nos deixou. Eu quero tentar resumir talvez em 20 minutos para ver se eu possa complementar este versículo. Porque para nós podermos melhor entender e compreendermos este versículo, esta linguagem do apóstolo Paulo, que ele fala aos coríntios, dizendo: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus, ele habita em vocês. Vocês não sabem que vocês não pertencem a vocês, mas pertencem a Deus. Aleluia. Porque Deus, ele vos comprou por um preço muito grande. Por isso glorificai a Deus através dos vossos corpos, que pertencem ao Senhor. Quando eu estava a falar aqui, eu mencionei o Salmo
sábado, que foi uma das leis que Moisés recebeu no Monte Sinai. Quando Moisés recebe esta lei no Monte Sinai, depois de alguns dias, ele ainda continuava a ir lá para orar. É no Monte Sinai onde Moisés se encontrava com Deus cara a cara. É neste monte onde o Senhor falou com Moisés durante 40 dias. Aleluia. Amém. E naquele monte, Moisés recebe também a instrução da construção do tabernáculo. Neste monte, Deus falou com Moisés que Moisés é quem te dar o desenho, a planta, para você construir o tabernáculo para mim. Esse tabernáculo que Deus estava a planificar era para que o homem adorasse a Deus neste lugar e o homem pudesse oferecer sacrifícios a Deus naquele lugar. E Deus deu a Moisés as orientações, deu a Moisés as medidas, deu a Moisés o comprimento, a altura, a largura da construção do templo ou do tabernáculo do Senhor. Só que quando nós queremos entender o propósito pela qual Deus está arquitetando este programa, está planificando a construção deste tabernáculo, tem a ver com o corpo do ser humano, tem a ver com o homem, tem a ver com você e tem a ver comigo. Aleluia. Amém. Só que de certa forma, quando estas coisas não são desvendadas, não são reveladas, então eu não posso entender e nem você não vai compreender, não vai perceber o propósito que Deus tem em criar você, a sua imagem e semelhança. Aleluia. Amém. Você e eu, nós somos imagens e semelhança de Deus. Aleluia. Amém. Só que é uma diferença muito grande que nós encontramos nessa semelhança. O que nos faz com que nós sejamos semelhantes ao Senhor é o Espírito que Ele colocou dentro de nós. Porque Deus, Ele é Espírito. Aleluia. Amém. Então o Espírito de vida que está dentro de nós, que faz com que o homem tornasse alma vivente, este é que é semelhante ao Senhor. Então, quando Deus Ele manda Moisés para poder construir um tabernáculo, Ele está com um propósito para poder identificar o homem dentro daquele tabernáculo. Então, quando nós olhamos para o homem, a Bíblia diz que o homem está dividido em três partes, ou tem três elementos que compõem o corpo do ser humano. Amém? Amém. Nós temos o corpo, nós temos a alma e nós temos o espírito. Aleluia. Amém. A Bíblia em Tessalonicenses, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 23, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo, que deve manter limpos, puros, conservados até a vinda do Senhor. Amém? Amém. Então, a igreja, ou eu e você, devemos entender que nós temos um processo a qual não devemos fazer para podermos alcançar o favor de Deus em nossas vidas. Aleluia. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo da habitação do Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente? Para podermos simplificar essa mensagem, nós vamos tentar trazer essas três partes de uma forma específica, para que cada um de nós entenda o que Deus realmente deseja em você. Amém? Amém. O tabernáculo que Deus manda Moisés fazer, ela tinha três áreas. Tinha uma parte chamada átrio. Amém? Amém. E tinha uma parte chamada o lugar santo. E tinha a terceira parte chamada
o lugar santo dos santos. Então, o atrio significa a parte exterior do tabernáculo. E nesta parte exterior do tabernáculo, ali não estava coberto. Era um lugar que meio exposto, que estava por fora. E aquela parte do tabernáculo recebia a luz naturalmente. Aleluia. Recebia a luz naturalmente, porque não estava coberto. E através daquela luz que se recebia, havia uma iluminação no tabernáculo. E a parte santa era um lugar coberto, tinha um teto e não tinha lá nenhum espaço para que pudesse penetrar qualquer luz. Então era um lugar que estava precisando de uma iluminação. Então Deus disse: você deve levar candeias. Aleluia. Amém. Ou em outras palavras, castiçais. E acende os castiçais. Coloque o olho nele e acende aquele lugar para que tenha uma iluminação. Então o lugar santo recebia a luz através das candeias que eram acendidas naquele lugar. E temos aqui o lugar santo dos santos. O lugar santo dos santos é um lugar muito perigoso. É um lugar que lá não havia nenhuma luz. Era um lugar que simplesmente havia escuridão. Aleluia. Havia escuridão. Agora, se aquele lugar havia escuridão, qual é a necessidade de Deus colocar esse lugar como um lugar mais santo? Aleluia. É um lugar santíssimo. Mas naquele lugar santíssimo estava a escuridão. E nós sabemos que nosso Deus era luz. E por que a escuridão estava naquele lugar? Aleluia. A Bíblia diz que no lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos, naquele lugar escuro, simplesmente recebia a luz, a iluminação, quando a presença de Deus estivesse naquele lugar. Aleluia. Amém. Quando Deus descesse naquele lugar, naquela hora, aquele lugar recebia luz. A presença de Deus, Shekinah, a glória de Deus é que iluminava aquele lugar. Mas aqui Deus está dizendo a Moisés: você deve construir um templo ou um tabernáculo neste sentido. Amém? Amém. Talvez você poderá questionar: pastor, o que isso tem a ver com a mensagem que você leu? Aleluia. Amém. O que isso tem a ver com a mensagem que Paulo escreve em Coríntios? O que isso tem a ver com Paulo diz: não sabes vós que os vossos corpos é o templo do Espírito Santo? É que ele habita dentro de vocês. E você não pertence a vocês mesmos. Qual é a relação que isto tem com isto que o pastor está a falar? Aleluia. Amém. Isto tem uma relação muito grande. É que estas petições, estas áreas divididas, correspondem também a três áreas, a três partes que compõem o ser humano. Aleluia. A parte exterior, que é o atrio, aquilo corresponde ao corpo humano. É neste corpo humano aqui. Aleluia. Amém. Este corpo humano, ela está dividida em três partes. Nós temos o corpo que estamos a contemplar, e neste corpo aqui tem sentidos. Aleluia. Aquele que tem ido à escola conseguiram aprender ou estudar a escola que o corpo humano tem 5 sentidos. Temos a visão, esses olhos que o Pai Luís permite ver. Temos as mãos, que é o tacto, que ele consegue pegar. Temos também esta boca, que é o paladar. Temos também essas narinas, que é o olfato. Aleluia. Temos também essas orelhas, esses ouvidos aqui, que permitem escutar o som, a voz de Deus. Aleluia. Então esta parte aqui é a parte exterior. Esta parte aqui, este corpo, é considerada como um atrio, onde ela recebe a iluminação, o conhecimento direcionado através da natureza. Aleluia. Quando nós contemplamos a natureza, estamos a ver o sol, estamos a ver tudo que Deus criou,
Isso transmite um conhecimento ao ser humano para receber a revelação através da natureza que existe um Deus. Aleluia. Então, nós estamos a falar que a parte de fora, que chamamos de atrio, ela representa o corpo humano. Este é nosso corpo. Mas dentro deste corpo aqui, temos uma outra parte que se chama de alma. Aleluia. Que se chama de alma. Então a alma é um lugar que é representado como um lugar santo. É um lugar que está escuro, porque é um lugar que está coberto. E na época, naquele tempo, naquele tabernáculo, a cobertura que se usava era peles de animais. Eles faziam cobertura de peles de animais e cobria lá e ficava escuro. Então, para poderem ver a iluminação, eles pegavam nas candeias. E acendiam as candeias, começavam a pendurar nas pontas. E aquele lugar tinha a iluminação. Aleluia. O que significa? A parte dos santos é a nossa alma. E a nossa alma precisa receber a revelação de Deus através do Espírito Santo. Aquelas candeias, aquele lume representa o Espírito Santo. Aleluia. É que deve iluminar a nossa alma para que ela possa ter o entendimento de Deus. Não sei se estamos juntos. Amém. Para que a alma possa ter o entendimento, compreender Deus. Então, depois da alma, nós temos um lugar que se chama Santo dos Santos, ou um lugar santíssimo. É um lugar totalmente escuro, não tem nenhuma luz. Isso representa o espírito do ser humano. Aleluia. Amém. Representa o espírito do ser humano. Então, o espírito do ser humano é lá onde há a conexão entre o homem e o Deus. Então, quando Deus, ele deixa, ele resplandece, ele está conectado com o seu espírito, a luz de Deus iluminando o seu espírito, aquela alma também recebe a luz. Aleluia. Amém. Porque o Espírito Santo, ele vai comunicar com o espírito do homem. Esse espírito vai receber a revelação de Deus. E quando Deus vai habitar no espírito do homem, esse espírito do homem vai precisar transmitir essa glória para a sua alma. É onde você consegue entender que você está andando bem com Deus ou você não está andando bem com Deus. Porque a alma e o espírito têm uma conexão. Então todos esses dois precisam usar o seu corpo para poder expressar as suas obras, expressar as suas ações dentro de você. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então, a Bíblia nos diz, no Tessalonicenses nós citamos, que o mesmo Deus de paz, ele vos santifique o vosso espírito, santifique a vossa alma, santifique o vosso corpo. O que significa essas três áreas que nós temos, que carregamos, que estão dentro de nós, que essas nos fazem ser o ser humano que movemos, precisam de ter uma responsabilidade para poderem transmitir aquilo que é a essência de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Então você, meu querido irmão, a minha irmã que está aqui, o meu irmão que está aqui, o meu irmão que está aqui, você deve compreender que o propósito que Deus tem para a sua vida é que Ele quer que através de você Ele seja glória. Aleluia. Amém. Vamos falar junto, Ele seja glória. A igreja seja glória. Mais forte seja glória. Deus, Ele quer que vocês glorifiquem o nome. Aleluia. Então, isto vai criar algumas restrições, algumas obtenções. Você deve se abastecer de algumas particularidades, de algumas coisas que existem neste mundo, as quais você não pode fazer parte. Aleluia. Porque há coisas neste mundo em que você, quando faz parte, sendo cristão, aquele que acreditou em Jesus Cristo, que deu a sua vida a Jesus Cristo, para que Ele seja o seu rei, seja o seu salvador pessoal. Então, quando algumas coisas deste mundo fazem parte de você, você torna-se reprovado.
Amém? Amém. Então você não vai beneficiar da graça de Deus. Deus ele vai reprovar você. É por isso que nós, como cristãos, a nossa salvação ela deve ser trabalhada a cada dia. A salvação, irmãos, é um processo progressivo, é um processo contínuo que cada um de nós, quando amanhecer, deve entender que eu sou alguém especial, eu sou um escolhido. Deus me chamou, Deus me escolheu e me colocou para poder anunciar a sua glória, para poder transmitir a imagem e semelhança dele no meu corpo. Aleluia! Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então você deve ter a capacidade de manter essa imagem dentro de você. Depois o apóstolo Paulo, ao escrever a história, ou esta carta aos Coríntios, ele leu a vida dos Coríntios. Ele leu o estilo de vida daqueles irmãos. A Bíblia diz que Coríntio é uma cidade que estava situada como corredor. Ele tem um ponto de partida marítimo que levava as pessoas em vários pontos do mundo. Os que queriam ir à Itália, na Roma, devia vir em Coríntio para ali ter transporte para seguir. Quer ir na Espanha, quer ir em que lado você devia chegar em Coríntio. Então Coríntios era uma cidade corredor, onde ali havia tipos e tipos de cultura dos homens a residir naquele lugar. Tipo e tipo de tradição havia naquele lugar, tipo e tipo de costumes havia naquele lugar. Então Coríntio era um lugar onde se exercitava muito mais a prostituição. Amém? Amém. Coríntio havia muita prostituição. E essa palavra Coríntio, quando nós olhamos a Bíblia, ela diz que significava prostituição. Em outros termos bíblicos. Então, é neste lugar onde Paulo, ele esteve 3 anos a pregar. Ele 3 anos fundou a igreja, começou a instruir a igreja, começou a pregar em Coríntios. E as pessoas converteram a Cristo e tornaram cristãos. Então ele estava com a necessidade de ensinar as pessoas a saber usar o seu corpo. Aleluia! Amém. Você como cristão deve saber como usar o seu corpo, o que fazer com o seu corpo, o que investir no seu corpo, o que trazer no seu corpo, o que pintar no seu corpo, que tipo de beleza que você quer fazer. Faça essa beleza, mas em reverência ao Senhor. Aleluia! Amém. Não pode, por favor, comer uma xinguita lá que eu quero. Ela comeu uma xinguita, e lá vamos lá onde quer. A beleza placa espelho, a beleza placa espelho, a beleza que quer música maone, a niqueta com sacanzelo, a xangamani, caspelho. Aleluia! O gato come xinguita quer. Eu estou dizendo quer. Eu te vai na quer. Eu estou com uma manhã, a conta com um tuca, até o espelho, a entrar espelho, eu estou com ele, põe isso a aleluia! Este é o objetivo do Evangelho. Colocar um novo estilo de vida nas pessoas. Aqueles que roubavam têm que estar a roubar, porque este corpo é o templo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita neste corpo. Você que fazia adultério, pode adulterar. Aleluia! Você está prostituído, pode prostituir, porque o seu corpo é o templo da habitação do Espírito Santo. Aleluia! A igreja tem um desafio. Irmãos, sabe, muitas das vezes os irmãos esposos da igreja trocam de igrejas. Sabe por quê? Porque eles não querem escutar o Evangelho desde a natureza. Amém? Amém. As pessoas hoje em dia não querem ouvir esse Evangelho, porque este Evangelho aqui é incomoda. Este Evangelho aqui precisa que você deixe de fazer algum dos seus desejos. Aleluia! Ele não permite que você faça todos os seus desejos. Ele pede que você faça a vontade de Deus. Enquanto vivemos na terra, nós temos que entender que a vontade de Deus tem que estar em nós. Deus é o centro de cada um de nós. Então, quando nós pregamos a verdade, para o irmão, depois de manhã já não vem na igreja. O que ele quer? Tem lugares onde é prosperidade. Aleluia! Lugar onde há cura, lugar onde há mentira, lugar onde diz vai fazer aquilo, lugar onde diz que você
vai ficar rico, você vai comprar carro, você vai ter não sei o que, mercearia. Eu estou pela sua direção, uma mercearia cheia de coisas, aquela loja é sua loja, as pessoas correm para esses lugares. Mas quando nós pregamos a salvação, é problema. Aleluia. Mas eu quero vos dizer que a Bíblia diz: os céus e a terra e tudo que contém nela vai passar. Aleluia. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para todo sempre. Todo engano, toda mentira, toda falsidade que está sendo usada hoje no Evangelho, um dia essas coisas vão parar. A verdade de Deus vai ser revelada, a justiça de Deus vai ser manifesta neste mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Estou falando com a igreja, estou falando com os irmãos. Nós temos a responsabilidade de trazer um evangelho direito para vocês. Aleluia. Um objetivo que nós temos, irmãos, não é só de ver uma igreja cheia. Não, nós queremos ver vidas transformadas, queremos ter lares edificados, queremos ter famílias que estão diante de Deus, entregando-se de corpo e alma e espírito. Queremos ver homens e mulheres que dizem que nós somos o templo da habitação do Espírito Santo. Homens e mulheres que cantam, que louvam, que glorificam a Deus, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Aleluia! Então, quando você não se entrega a Deus, não permite que Deus, Ele habite em você, não há nada. Amém? Eu me maravilho, irmãos, um dia. Jesus, em João 14, creio que no versículo 23, Jesus estava ensinando a multidão. Ele estava ensinando a multidão de várias formas. Mas quando chega no versículo 23, ele diz assim: todo aquele que guardar os meus mandamentos. Amém? Todo aquele que guardar os meus mandamentos, eu e meu Pai viremos até Ele e faremos dele a nossa morada. Amém? É Jesus nos ensinar. Nesta época, o apóstolo Paulo era antes de converter. O apóstolo Paulo não conhecia Jesus, mas está ensinando aos seus discípulos: se vocês guardarem os meus mandamentos, guardarem bem e observar os meus mandamentos, eu, Jesus, e o meu Pai havemos de descer, havemos de vir até você e vamos habitar dentro de você. Você vai ser a nossa casa. Você é o templo de Deus. Você é a casa onde Deus precisa habitar. É através de você em que Deus se expressa neste mundo. Aleluia. Ele agora não vai descer para vir falar como falar, mas Ele vai usar homens, vai tocar dentro do seu Espírito Santo, e o Espírito Santo vai receber a revelação que vem de Deus. Ele vai transmitir a revelação ao homem, e o homem vai pegar a mensagem que recebeu de Deus, vai trazer para outro homem, que é você, que sou eu que estamos aqui. Recebemos o ensinamento através dos homens de Deus, que eles levantam para nos transmitir as coisas que vêm dentro. Aleluia. Então Paulo, ele está dizendo: não sabeis vós que sois o templo da habitação do Espírito Santo de Deus, e que Ele habita em vocês? Vocês já não pertencem a vocês mesmos. Em alguns momentos, não é isso. Não é você que se manda. Você pertence a Deus. A partir do dia em que você veio nesta igreja e você levantou a mão, disse que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, a partir daquele dia a sua vida está sendo direcionada por Deus. Aleluia. Amém. Você se tornou filho de Deus, e como filho de Deus você deve a obediência ao seu Pai. Amém? Amém. Romanos 8:14
se vocês são guiados pelo Espírito de Deus, então são filhos de Deus. Amém? Em outras palavras, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque vocês não receberam o Espírito das trevas para outra vez andares na escuridão, mas vocês receberam o Espírito do Filho de Deus, que testifica com o vosso Espírito que vocês são filhos. Então, somos filhos, devemos a obediência ao nosso Pai. E o que Ele quer que o seu corpo, a sua alma, o seu espírito seja santificado para o uso específico de Deus. Aleluia! Amém. Aleluia! Glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus na sua vida.